Hã? Sexta-feira da Paixão, é? Pois bem, olha, durante esta semana, nós acreditamos que é o momento mais propício do ano em que as pessoas irão refletir sobre o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha que interessante. É ou não é verdade que nós todos os dias estamos correndo atrás de fazer o nosso próprio querer, trabalhando, indo para a escola e outras atividades diariamente, mas chega um momento do ano em que as pessoas param para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É ou não é verdade? Agora, você acha que Jesus, ele merece apenas uma semana para nós lembrarmos de tudo que ele fez por nós? Não. Jesus, ele gostaria que todos os dias nós pudéssemos lembrar do sacrifício dele para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Sim ou não? Sim. Tem um pensamento de uma escritora que ela diz o seguinte, uma escritora norte-americana chamada Ellen G. White. Ela diz que se nós tirássemos pelo menos uma hora do nosso dia para nós lembrarmos dos últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário, nós seríamos melhores. Sabe disso? As pessoas no mundo qual nos encontramos, todos os dias há um conflito de personalidade e às vezes querendo ser melhor. É ou não é verdade? Quem não gostaria de ser melhor? Todas as pessoas gostariam de ser melhor. E olha só a receita, se nós tirássemos pelo menos uma hora do nosso dia para lembrarmos dos últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário, nós poderíamos ser melhores. Por quê? Porque nós iríamos refletir do que Jesus fez no meu lugar e no teu lugar. Durante esta semana, que o mundo chama de Semana Santa, nós temos que relembrar exatamente o sacrifício de Cristo. Mas nessa noite, de forma especial, eu vim falar sobre um dos aspectos do sacrifício de Cristo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos libertos. Diga amém. Amém. Agora, se eu fosse perguntar a cada um de vocês aqui, fizesse uma enquete para saber se você se acha um homem liberto ou uma mulher liberta, de repente você iria dizer assim: ah, pastor, eu acho que eu não sou tão livre assim não. Eu acho que eu não fui tão liberto assim não. Embora Jesus tenha morrido na cruz do Calvário, embora Jesus tenha se sacrificado para que eu tivesse vida eterna, mas parece, pastor, que vivendo neste mundo, eu não me sinto livre, não me sinto liberto. Como assim? Você deve dizer assim, ó: eu não me sinto livre porque eu não vou para onde eu quero, não faço o que eu quero, tem muitas coisas que me limitam, tem coisas que eu quero fazer da vontade de Deus que eu não faço, tem coisas ruins que eu não gostaria de fazer e isso eu faço. Então, pastor, parece que mesmo conhecendo Jesus, sabendo do sacrifício de Cristo Jesus, me parece, pastor, que eu não me sinto um homem ou uma mulher livre ou liberto. Se você se sente assim, é um motivo a mais para você prestar atenção na meditação desta noite. Na meditação desta noite, você vai aprender que o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente para que eu e você fôssemos libertos, amém? Quando você não se sente liberto, sabe por que você não se sente liberto? Mesmo sabendo do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque há o pecado neste mundo e há também o pecado em nós. Como há o pecado neste mundo e há o pecado entre nós, mesmo Jesus tendo se sacrificado, então é por isso que você não se sente totalmente liberto. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, aqui já no Novo Testamento, no livro de João, abra isso, se você tiver sua Bíblia em mãos,
Abra aí no livro de João, no capítulo 8. Livro de João, no capítulo 8. No livro de João, capítulo 8. Enquanto você abre aí no Novo Testamento, livro de João, nossos amigos visitantes ficam no Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, e logo depois nós temos o livro de João. Livro de João, capítulo 8. E antes de eu dizer para vocês o verso, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Amado Deus, a Tua palavra está em nossas mãos. Ela tem poder para transformar as nossas vidas, que possamos nos concentrar na Tua palavra e decidir colocar em prática em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 8, olha o que é que nos diz aqui, irmãos, no verso 24. Diz assim, ó, João 8, 24 diz assim, ó: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o que, irmãos? Escravo de quê? Do pecado. Olhe para cá. Você diz assim: pastor, agora parece que o senhor complicou mais ainda as coisas. O senhor chegou aqui, nos perguntou se nós nos achávamos libertos. Nós pensamos um pouco e percebemos que parece que nós não somos tão libertos assim, por conta do pecado que existe nesse mundo, por conta do pecado que habita em nós. E agora o senhor acabou de ler um texto no Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus está dizendo: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo de quê, irmãos? Do pecado. Quem aqui já pecou, levante a mão. Quem aqui já pecou? Todos nós. Então você diz: eita pastor, é por isso que eu não me sinto liberto? É por isso que eu não me sinto livre? É por conta disso que eu me sinto escravo do pecado, porque eu cometi pecado? De repente, é por isso que você não se sente livre, não se sente liberto. Mas eu vim aqui, queridos amigos e irmãos, para dizer para vocês que nós podemos sim, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós podemos sim nos sentir libertos. Amém? Para nós compreendermos isso, no assunto do estudo de hoje, nós iremos falar sobre Apocalipse 14. Mas antes de ir para lá, eu gostaria de fazer um resumo para vocês entenderem que através do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos sim nos sentir libertos. Vamos aqui, olhe para cá, para depois nós irmos em Apocalipse 14. Veja só, preste atenção. Então nós sabemos que este mundo foi entregue ao pecado quando os nossos pais Adão e Eva aceitaram o governo de Satanás. Sim ou não? Sim. Mas em algum momento, o plano da salvação que o nosso Deus tinha desde a eternidade foi colocado em prática. Sim ou não? Sim. Foi colocado em prática o plano da salvação. Agora veja, preste atenção. A Bíblia nos diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe, que nós já nascemos com a herança do pecado, com vontade de fazer o que é errado, diz o salmista. Agora, uma vez que Jesus Cristo veio a este mundo e Ele simplesmente se sacrificou e derramou seu sangue na cruz do Calvário, Jesus fez isso para quê, irmãos? Para que eu e você fôssemos o quê? Libertos. Libertos de quê? Aí vamos lá. Libertos de pelo menos 3 coisas relacionadas ao pecado. Preste atenção. Se você um dia conheceu Jesus, independente dos pecados que você cometeu, e você um belo dia conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus e se entregou a Jesus através do batismo, você foi liberto da primeira coisa relacionada ao pecado. Do que eu fui liberto?
Preste atenção. Nós vimos aqui o Senhor Jesus dizendo que quem comete pecado é escravo de quê? Escravo do pecado. Mas se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhece o que Jesus fez na cruz do Calvário para te libertar do pecado, quando você aceita Jesus, você entra em um processo que a Bíblia chama de justificação. Como assim, pastor? Não entendi. Veja, você, segundo a Bíblia, merecia a vida ou a morte? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte? Eterna. Não é isso? Então, eu e você, segundo a Bíblia, porque pecamos, nós merecemos o quê? A morte. Mas Jesus veio, e quando Jesus morreu na cruz, sobre ele, diz a palavra de Deus, estavam que pecados? O meu e o seu. Amém por isso? Então, quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a primeira coisa que você é liberta, no processo de justificação é do que? Da penalidade do pecado. Diga amém. Pastor, não entendi. Veja, se o salário do pecado é a morte, todos nós merecíamos morrer eternamente. Jesus veio e pegou o meu e o teu pecado, levou sobre ele e morreu na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus, você é revestido de Cristo e é justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então você entrou no processo de justificação, sem merecer. Sem merecer, você entrou no processo de justificação, porque Jesus justifica agora que você passou a simplesmente não ter mais a penalidade do pecado sobre a tua vida. Diga amém. Então isso quer dizer que ao aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, você não é obrigado mais a morrer eternamente. Amém? Você agora é um candidato a cidadão do céu. Amém? Por quê? Porque você foi justificado por conta do sacrifício de Cristo Jesus na tua vida. Então, é a primeira coisa que nós somos libertos quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos ver se vocês estão pegando mesmo aí. Vocês sabem, eu só termino quando eu tenho certeza que todo mundo aprendeu, né? Então vamos lá. Quando você aceita Jesus, você entra em que processo? Chamado de quê? Justificação. No processo de justificação, você é simplesmente liberto de quê? Da penalidade. De quê? Do pecado. O pecado não tinha uma penalidade? Qual era? A morte. Que morte? Eterna. Porque todos vão morrer. Mas a morte eterna. Se você reconhece Jesus, você passa a ser um cidadão, um candidato a cidadão da eternidade, que não morre. Amém? Por isso, irmãos? Beleza. Mas eu disse para vocês que reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos traz pelo menos 3 libertações sobre o pecado. O primeiro é a libertação da penalidade do pecado por sermos justificados no sacrifício de Cristo. Mas automaticamente, ao aceitar Jesus, automaticamente, ao ser justificado e liberto da penalidade do pecado, nós ganhamos de presente a graça. E quando nós ganhamos a graça e a misericórdia de Cristo e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós entramos automaticamente em um processo chamado de santificação. Qual era o primeiro processo, hein? Quando nós aceitamos Jesus, foi o quê? Justificação. Na justificação, nós somos libertos de quê? Da penalidade de quem?
do pecado. E automaticamente, quando eu aceito Jesus, sou justificado no sacrifício de Cristo, eu recebo de graça a presença do Espírito Santo em minha vida, que a Bíblia diz que veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Automaticamente eu entro no processo de santificação. O processo de santificação, amigos e irmãos, começa quando eu aceito Jesus e sou justificado e não mais estou liberto da penalidade do pecado. O processo de santificação começa quando eu aceito Jesus e vai até quando? Até Jesus voltar. Então, todos os dias, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E nós estamos, ao aceitar o que o Espírito Santo está nos orientando, a cada dia nós estamos nos santificando, pastor, vou virar santo, que nem Santo Antônio, São José, né? Santa Maria, não. Quando a Bíblia fala sobre santo, a Bíblia está falando sobre separado. Então, a cada dia que você ouve a voz do Espírito Santo e faz a vontade do Espírito Santo, a cada dia que você obedece ao Espírito Santo, que está te convencendo do pecado, do juízo e da justiça, você está ficando cada vez mais parecido com Jesus, num processo de separação, santificação. Você está sendo separado das pessoas desse mundo que não querem nada com Jesus. Você está sendo separado para fazer a vontade de Deus, amém? É neste momento em que você está no processo de santificação que você e eu somos libertos de mais uma coisa relacionada ao pecado. O que seria? Aí entra João, que nós acabamos de ler aqui, 8:24. O que seria? Nós somos libertos da escravidão do pecado. Amém por isso? Porque mesmo que o salmista diga que nós nascemos com a herança do pecado, e o que está dentro de nós é o desejo de fazer o que não presta, quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos seu sacrifício e sabemos que a penalidade do pecado não estará mais sobre nós, e nós não precisaremos mais morrer eternamente, e aí nós recebemos a graça e misericórdia de Cristo, e o Espírito Santo vai nos convencendo, e a cada dia nós vamos mudando. Então nós temos a herança do pecado, mas nós não somos obrigados a viver pecando, amém? Porque no processo de santificação, nós somos libertos de quê? Da escravidão do pecado. É como se o inimigo que pensava assim: o fulano, a Beltrana, vai viver a vida escravo a mim, porque vai continuar no mundo das drogas, não porque vai continuar nos vícios, não porque vai continuar na prostituição, não porque vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O inimigo está enganado, porque no processo de santificação, quando você deixa de ouvir a voz do teu coração pecaminoso e você passa a ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a boa vontade da palavra de Deus, então você está sendo separado, você está sendo santificado e você está liberto. A cada decisão que você toma ao lado de Jesus, você está sendo liberto de quê? Da escravidão do pecado. É por isso que é comum nós vermos estudantes da palavra de Deus e praticantes da mesma sendo pessoas que a sociedade olha como pessoas valorosas, que por onde andam as pessoas não têm o que falar, que às vezes as pessoas olham para essas pessoas e dizem assim: parece com Jesus, porque essas pessoas entram em um processo de santificação, se separando deste mundo para ir para a eternidade, amém? E por fim, eu disse para vocês que eram de 3 coisas que seríamos libertos. Nós fomos libertos da penalidade do pecado, lembram? Quando aconteceu o quê? Quando nós aceitamos Jesus e fomos justificados pelo sacrifício dele.
recebemos a graça e a misericórdia, e aí nós entramos no processo de que, irmãos e amigos? De santificação. E aí nós somos libertos de quê? Da escravidão do pecado. E por fim, porque veja que a santificação é desde que eu aceito Jesus, só termina quando? Quando Jesus voltar. Terceiro e última libertação que nós teremos nesse processo. A última é quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós seremos também libertos de mais uma coisa. Do que, pastor? Nós já fomos libertos da penalidade do pecado, nós já fomos libertos da escravidão do pecado, e resta o que? Sobre o pecado, de sermos livres. Na volta de Jesus, aqueles que estarão com Jesus na eternidade, todos esses serão libertos. Sabe de quê, irmãos e amigos? Da presença do pecado. A presença do pecado já não mais existirá para toda a eternidade. E os salvos estarão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade, sem ter mais possibilidade de pecar. Amém por isso, irmãos? Então nós compreendemos que nós precisamos observar o sacrifício de Cristo para aceitar Jesus e entrar num processo onde nós seremos libertos da penalidade do pecado. De que mais? Além da penalidade? Hein? Diga aí para mim, se alguém lembra. Vamos lá. Depois da penalidade, temos mais o que aí? Não é possível que eu estou só falando, vocês não estão prestando atenção aí. Escravidão do pecado. E a terceira? Presença do pecado. Diante disso, eu sei que ao falar que seremos libertos de tudo isso, ao aceitar Jesus e perseverar nos caminhos de Jesus até que Ele venha, eu sei que ainda há dúvida nos corações, e de repente você deve se perguntar o seguinte: mas pastor, como eu posso a cada dia desfrutar dessas bênçãos que nós acabamos de aprender nessa noite? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Apocalipse 14. Culto ao ar livre, dia 29 de março de 2024, realizado exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E amanhã teremos mais, não só amanhã, mas também depois da manhã, ou seja, 14. Sábado e domingo teremos aqui culto ao ar livre a partir das 19 horas, sempre sob o comando e a liderança dos integrantes do grupo Caleb, pertencentes 14. À igreja adventista do sétimo dia. Durante esse final de semana, a palavra de Deus, ela será pregada aqui nesse lugar, lhe direcionando para você compreender a importância do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje é um primeiro momento em que você tem a oportunidade de estudar um pouco sobre a importância de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos libertos do pecado em nossas vidas. Desde o momento em que nós conhecemos Jesus, nos apaixonamos por Ele, nos entregamos a Ele e vivemos num processo de santificação, até que o pecado não se fará mais presente quando Jesus voltar. Mas para introduzir os estudos que vocês terão nos próximos dias, é importante você entender o que nós temos em Apocalipse 14. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse 14, aqui no verso 4, diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus. E para quem? O Cordeiro. Dê uma olhadinha para cá. A Bíblia está nos falando aqui claramente que existe um povo. A Bíblia está nos dizendo no último livro da Bíblia, o livro das revelações. Se você gosta de revelação, está aqui, ó, Apocalipse, livro das revelações. No último livro da Bíblia, a Bíblia está nos dizendo que existe um povo que se manteve fiel. Nós estamos aqui em praça pública. Do lado direito tem outras religiões. Lá atrás tem outra movimentação. Ao seu redor tem outras movimentações. Mas você decidiu estar aqui, sentado, escutando a palavra de Deus. O livro das revelações acabou de nos dizer: são estes os que não se macularam. Nós poderíamos estar envolvidos com religiões que não ensinam a respeito de Jesus, sim ou não? Nós poderíamos ter escolhido nessa noite estar em meio a bebedeiras ou outros vícios, sim ou não? Mas nós decidimos nesta noite ser eles. Diz a Bíblia, são estes os que não se macularam. Ah, pastor, o senhor está dizendo que só existe uma igreja, só existe um povo? Não estou dizendo assim não. Qualquer um dos que estão em outras denominações religiosas, ou que estejam vivendo em vícios nesse momento, ou que estejam praticando pecado nesta hora, pode se voltar para o Senhor enquanto há tempo, amém? E pode, assim como eu e você que decidimos estar aqui nesta noite, separados, sem nos macularmos com tudo que está acontecendo ao nosso redor, e essas pessoas também podem decidir ser estes que a Bíblia fala, ser estes que estarão na eternidade, ser estes, porque no final do verso 4 diz: são eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A Bíblia nos fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós viemos a este lugar de repente cheios de pecado, mas você pode tomar a decisão de ser este ou ser eles, aqueles que decidiram seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você deseja nesta noite ser liberto da penalidade do pecado, da escravidão do pecado, e ter a esperança de quando Jesus voltar, nunca mais estar na presença do pecado, procure tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu iniciei essa meditação dizendo: para ser liberto da penalidade do pecado, da escravidão do pecado e da presença do pecado, é preciso fazer algo. Lembram? Se entregar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O problema é que tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu sou do trabalho para casa, não faço mal a ninguém, eu estou frequentando a igreja de vocês, eu estou vindo a este encontro todas as sextas-feiras. Para que eu preciso ser batizado? Para que eu preciso ser batizada? Eu acredito que todos vocês sabem o porquê que eu preciso casar, o porquê que você precisa casar, sim ou não? Quando uma pessoa, no país que nós vivemos, ela não é casada, ela está só junta, ela sabe que está fazendo algo errado, sim ou não? Sim.
Ela pode até viver 5, 10, 30, 50, 100 anos juntas, mas elas sabem que estão fazendo algo errado, sim ou não? O que é que elas sabem que estão fazendo errado? Perante a lei do país, elas não estão tendo um compromisso. É ou não é verdade? É a mesma coisa com o batismo. Você pode até dizer que já está casado com Jesus, porque você não bebe, não fuma, não se prostitui, é do trabalho para casa, frequenta a igreja. Mas no fundo do fundo, o Espírito Santo que veio para te convencer do pecado, do juízo e da justiça, ele já te convenceu que falta você se entregar a Jesus através do batismo. Como assim, pastor? Não existe a possibilidade de você ser liberto da penalidade do pecado, da escravidão do pecado e da presença do pecado, se você não se entregar verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que eu preciso entrar em uma água para ser batizada? Eu já disse para Jesus que eu aceito. Para responder essa tua pergunta, eu vou fazer outra pergunta para você. Para que precisava Jesus sair do céu, vir aqui e morrer na cruz por conta do teu pecado? Jesus fez tudo por você. E hoje, Jesus, Ele quer que você faça algo por Ele. Que na verdade, Ele não quer que você faça algo por Ele. Ele quer que faça por você mesmo, quando você aceita Ele. Sabe, irmãos, o plano da salvação é simples. É nós que complicamos. Porque a Bíblia, ela é clara. Quem crê e for batizado, este será salvo. Caso contrário, a Bíblia diz, será condenado. A não ser que você já decidiu a ser condenado para a eternidade, está tudo bem não se entregar a Jesus. Mas uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você se apaixonou por Jesus, a Bíblia diz que diante do conhecimento e da luz que tu tem da palavra, você será cobrado. Você será cobrada. Hoje, eu gostaria que tivesse um tanque aqui, porque eu tenho certeza absoluta, que se tivesse um tanque aqui hoje, nesse apelo que eu estou fazendo, tem pelo menos uma ou algumas pessoas que iriam descer as águas. Porque você sabe que você já decidiu no seu coração que você não quer mais viver na escravidão do pecado. Você já sabe, porque você já decidiu no seu coração que você não quer mais ter a penalidade do pecado para continuar sofrendo como você está nesse mundo, nessa penalidade. Você já sabe, porque você já decidiu no seu coração que você quer um dia, quando Jesus voltar, estar liberto também da presença do pecado para nunca mais voltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sinto que era para ter um tanque aqui hoje, porque me parece que o Espírito Santo está me dizendo que hoje era para ser o dia da tua salvação. E para ser o dia da tua salvação, tu não precisa ser perfeito, porque Jesus veio para os imperfeitos. Ele quer apenas que você dê um passo de fé, diga sim para Jesus e entregue a sua vida a Ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como eu disse para vocês, hoje começa esse movimento. Amanhã vai ter de novo.
e domingo novamente. Então, mesmo assim, porque o Espírito Santo está incomodando o meu coração, para apelar ao coração que eu não sei nem de quem é, mas eu sei que é alguém que está aqui, eu vou apelar ao teu coração, porque o Espírito Santo está me pedindo. Se você está cansado de viver na escravidão do pecado, se você está cansado de sofrer pela penalidade do pecado, o Espírito Santo toca o teu coração para te dizer que chegou o momento da tua decisão. E o Espírito Santo te diz que você pode vir como você está, porque Jesus irá te aceitar, irá lavar os teus pecados, jogar no esquecimento após tu ser batizado. Se você é esta pessoa que o Espírito Santo me diz que hoje precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ser batizado para perdão dos teus pecados, eu vou te fazer um convite que não é meu. Eu vou fazer um convite de Jesus. Embora não tenha um tanque hoje para me te batizar nas águas aqui hoje, Jesus está te perguntando: você deseja ser batizado amanhã para perdão dos teus pecados? Se você deseja, te levanta onde você está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém aqui conosco que está lutando com o Espírito Santo? Se você está lutando com o Espírito Santo nesse momento, eu te digo em nome de Jesus, não escuta o que tua mente está dizendo. A tua mente pode dizer que você não merece se entregar a Jesus por tudo que tu fez, mas eu vim aqui nesta noite para te dizer em nome de Jesus, não existe nada que você tenha feito que Jesus não possa te salvar. Então vem como está, te levanta e vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ouve a voz do Espírito Santo tocando o teu coração e deseja se entregar a Jesus como você está, te levanta e vem. Eu quero orar por você. Vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, eu já estive desse lado aí. Eu sei o que você está sentindo. E como eu sei que você está dizendo assim, ó, não estou com forças para me levantar, mas se Ele chamar novamente, eu vou ter forças para me levantar. Eu vou te chamar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te levanta, vem aqui, eu quero orar com você. Vem se entregar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que tem alguém aqui conosco que o Espírito Santo toca o teu coração? Vou lhe chamar pela última vez. Te levanta e vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem como você está. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vem aqui, eu gostaria de fazer oração com você, meu irmão. Louvado seja Deus. Culto ao ar livre, 29 de março de 2024, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvoroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Fábio veio aqui à frente, estava me contando aqui seu testemunho. Ele ficou 34 dias internado. E essa igreja orou por ele. E ele sentiu que ele precisa verdadeiramente seguir os caminhos do Senhor Jesus. Mas de repente, assim como o Fábio, o Espírito Santo está falando para mais alguém que está aqui, que de repente pode estar correndo de Jesus aí há um tempo. Ei, eu vim nessa noite para te dizer, não tem nada que Jesus não possa mudar na tua vida. Não tem realidade que Ele não possa mudar. E se tu é essa pessoa que o Espírito Santo me diz que precisa tomar uma decisão ao lado dele, te levanta onde você está e vem em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, se tu sente que o Espírito Santo está incomodando o teu coração e você precisa sair daqui hoje com uma decisão ao lado de Jesus para ser liberto de uma vez por todas da penalidade do pecado, da escravidão do pecado, e nunca mais estar na presença do pecado, quando Jesus voltar, te levanta onde você está e vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais alguém aqui conosco? Eu vou realizar a oração aqui agora, mas eu sei que ainda há pessoas aqui que o Espírito Santo está incomodando o coração. Então eu vou chamar pela última vez, para ter a certeza que eu fiz a minha parte, para quando eu estiver na eternidade, Jesus não dizer: Galberi, você deveria ter chamado mais uma vez, porque ela ou porque ele estava esperando mais uma vez. Então te aviso pela última vez, se você ouve a voz do Espírito Santo tocando o teu coração e entende que precisa ter novidade de vida, então te levanta, vem como está, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará em tua vida. Vem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse momento então, eu convido a todos que se coloquem de pé. Nós vamos orar aqui com o Fábio, vamos orar com todos que se encontram aqui nesse momento. Fechemos nossos olhos, falemos com o nosso Deus em oração. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque o teu santo e bom Espírito não esteve apenas nesse lugar, mas está em nossos corações. Te agradecemos porque o Fábio, mesmo no leito, ele sentiu o poder da oração. Ele sentiu que o Senhor resguardou a sua vida e já sabia que ele estaria hoje aqui, nessa sexta-feira da paixão, para que ele entregasse verdadeiramente o seu coração ao Senhor Jesus. Que essa decisão que o Fábio tomou, Pai, de estar ao teu lado, que seja concretizado e ele possa receber uma porção dobrada do Espírito Santo, para que de repente ele possa caminhar no caminho estreito que levará à salvação e o propósito da vida dele, que o Senhor já sabe qual é, após esse período que ele saiu do hospital, que ele possa cumprir na vida da tua igreja. Que certamente o Senhor tem um plano especial para a vida dele. Que o Senhor que iniciou essa boa obra, que o Senhor conclua e o Fábio possa sentir usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ele possa ser salvo da penalidade do pecado, que ele possa ser salvo da escravidão do pecado, e que ele, junto com os remidos, quando Jesus voltar, possa estar para todo sempre liberto na última vitória que o Senhor Jesus nos dará, que é libertos da presença do pecado em nossas vidas. Mas, Pai, aqui nós também temos algumas pessoas que precisam tomar uma decisão ao teu lado. Existem homens e mulheres nesse lugar que estão lutando contra ti. Tenha misericórdia deles, Pai, que o inimigo não consiga ceifar a vida de nenhum deles, que eles possam ter tempo para tomar uma decisão ao teu lado, e que eles possam descer as águas e servir somente ao Senhor. Colocamos a vida deles também em tuas mãos, a vida de todas as pessoas que já estudaram a palavra do Senhor neste lugar. Mas nós pedimos também pela tua igreja, que os teus filhos a cada dia se fortaleçam na verdade, busque ao Senhor e possa achá-lo, e que eles possam se apegar ao Senhor até que o Senhor Jesus volte, e nós possamos ter a alegria de rever todas essas pessoas que passaram por aqui, salvos na eternidade, no lugar que não terá mais choro, nem pranto, nem dor, onde todas as coisas ruins estarão no passado.
É isso, Pai, que nós te pedimos. Já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Valeu, Jesus. 29/4/2000. Aliás, 29/3/2024. Culto ao ar livre. Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Reine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus.